Olá, sejam muito bem-vindos. Sou Caroline Costa, fundadora do Travessuras Literárias, e é com essa metodologia onde o livro lê você que nós vamos iniciar uma análise aprofundada. Nessa videoaula, o nosso foco vai ser a análise literária e psicológica da Livraria Mágica de Paris, um livro de Nina George. Esse aqui, olha. Não vai ser um estudo superficial, vai ser uma análise psicodinâmica que utiliza a ficção como um estudo de caso clínico para uma jornada humana. Nessa aula nós vamos desvendar como a estagnação do protagonista, que é o Jean Perdu, se manifesta através de conceitos como a cripta psíquica, dentro da psicanálise, o esquema da inibição emocional, que seria da parte da terapia do esquema. Viram como vai ser aprofundado? E mais importante, nós também vamos mapear a rota de toda a sua transformação, ancorada na logoterapia de Viktor Frankl e na terapia também narrativa. Essa aula ela teve toda uma estruturação com base nas metodologias mais eficazes também de ensino-aprendizagem, de autoaprendizagem da EAD, que é um compromisso que nós temos também, garantindo um conhecimento adquirido que seja sempre imediatamente internalizado e aplicado à sua própria jornada de desenvolvimento. Você vai sempre sentir que, de uma certa forma, está falando com você. Prepare-se então para uma imersão que transcende a literatura e vai tocar diretamente na sua coragem existencial. Pronto para começar? Oi, gente, alegria ter vocês aqui comigo. Sou Caroline Costa, fundadora do Travessuras Literárias, e esse é um material super especial de um projeto nosso, onde o livro lê você. Hoje vamos ter essa videoaula sobre um livro que é muito mais do que parece, A Livraria Mágica de Paris, de Nina George. Sabe aquela primeira impressão que é uma história fofa que fala sobre livros e sobre a França, né? Mas por debaixo dessa capa aí encantadora a gente encontra o verdadeiro manual de coragem para a vida. Não aquela coragem de filme de ação, mas uma ousadia de ser quem você é de verdade, de encarar o que te assusta e sair também da inércia. O personagem principal, que é o Jean Perdur, é o nosso exemplo perfeito. Ele é um livreiro que ironicamente cura a alma dos outros com os livros, mas a dele está parada faz tempo. Ele vive como se fosse uma espécie de pausa emocional há 21 anos, desde que a Manon, o grande amor da vida dele, foi embora. E a ousadia para ele é um empurrão que ele precisa para destravar a própria vida. O mais legal dessa aula é que ela não é sobre o livro somente, ela é sobre como a história de Perdur pode ser um espelho para a sua própria vida. E para a gente tirar o máximo possível de aprendizado dessa obra, nós vamos usar 3 jeitos de estudar que são super modernos e são super alinhados com a EAD. Nós temos a andragogia, que foca na experiência da vida, onde o aluno não é um ser passivo, ele é o que a gente vai aprender, que se conecta com aquilo que ele já viveu e os desafios que ele vai enfrentar hoje. É um conhecimento que construímos juntos. Temos também estudos de caso, que nós vamos olhar esse livro e esse personagem como se nós estivéssemos vendo um caso clínico. E o Perdura é paciente e a história é como se fosse o prontuário dele. E nós vamos usar ideias da psicologia, da terapia do esquema, da logoterapia para entender o que está acontecendo com ele e como também pode acontecer a cura para ele. E o outro eixo que nós vamos ver é a biblioterapia, que é o livro sempre como a nossa ferramenta de autoconhecimento. A ficção sempre vai dar o lugar para sentir, para experimentar e, quem sabe, começar a reescrever também a sua própria história. Para entender de ousadia, nós precisamos também entender o que estava bloqueando o Perdur. Ele não estava só triste, ele estava como se fosse preso numa armadilha mental. Tem o quarto lavanda, que é o segredo guardado, que é aquele quarto trancado da Manon, que é a imagem mais forte. E na psicologia nós chamamos isso de cripta psíquica. É como se ele estivesse engolido pela dor da perda inteira sem conseguir digerir. E em vez dele fazer um luto saudável, que é quando a gente aceita e a memória vira parte da gente, ele manteve uma perda viva e secreta lá dentro. O primeiro ato de ousadia, então, para ele é simples, mas é de gigantesco, que é virar a chave daquele quarto. Ele está abrindo um segredo que o paralisou por 21 anos.
Falando sobre a terapia do esquema, sobre aquele homem bloqueado, o Perdura é um exemplo clássico de uma inibição emocional. Ele trava os sentimentos para não sentir a dor. A rotina dele é sempre organizada, tudo em ordem alfabética, vivendo com o mínimo. E isso acaba sendo o quê? Uma defesa. Ele também tem a sensação de uma privação emocional, que é aquela crença de que ele nunca mais vai ser amado de verdade. Por isso ele cria a farmácia literária. Ele cuida da dor dos outros para não ter que lidar com a dor dele. E temos também a melancolia freudiana, que o Perdur vive na melancolia, onde a tristeza não é só pelo que ele perdeu, mas é uma tristeza que a gente faz se sentir um vazio e sem valor. A carta de Manon que ele não lê o mantém preso nessa melancolia. Enquanto a carta estiver fechada, ele pode se agarrar à ideia de que ele foi rejeitado, de que é doloroso, mas que é uma certeza. A ousadia dele em ler a carta é o medo de descobrir que a verdade pode ser ainda mais difícil do que aquela que ele montou. O Perdur, ele não muda sozinho. A vida dele acaba sendo sacudida por gente de fora. E a ousadia muitas vezes vem quando a gente não tem como ignorar o que está acontecendo. Nós temos ali o espelhamento, que é a vizinha Caterine. A Caterine é aquela vizinha que funciona como um espelho para ele. Ela está vivendo um luto na carne dela, chorando, sentindo tudo aquilo que ele congelou. E ao ajudar ela, ele é forçado a olhar para a própria dor. E o mais importante, ele começa a sentir atração e carinho por ela. E isso é uma energia de vida voltando a circular, saindo do passado, que é o Manon, e se deslocando para o presente, que é a Catarine, que é o real. Temos também um pulo do gato, que é um momento chave, que é quando ele solta as amarras do barco Lulu. Pensem só comigo, o barco era uma livraria flutuante que nunca saía do lugar, uma metáfora perfeita para a vida dele. Pela filosofia do existencialismo, ele está ligado, largando a má fé. E o que significa isso nessa filosofia? É a mentira que a gente conta para a gente mesmo para não ter que assumir a liberdade a responsabilidade pela nossa liberdade. O Perdur se via como vítima, e ao soltar as amarras, ele diz assim: a partir de agora, eu sou o autor da minha própria história. A ousadia, então, aqui não é sobre não ter medo, mas é agir com medo na barriga. Assim mesmo. E temos também o companheiro de sombra, que é o Max Jordan. O Max, que é o escritor jovem, entra no barco e bagunça tudo, desordena tudo. Ele é como se fosse o Perdur jovem que não deu certo. E o Perdur acaba tendo que virar, acidentalmente, o seu próprio mentor. Ele passa a ter que ser forte. Isso força ele a sair da posição de vítima e assumir um papel de guia, que exige uma força que ele mesmo achava que ele tinha perdido. A viagem pelos rios da França não é só um passeio, é uma jornada para que ele volte a sentir e encontrar um sentido na sua própria vida, como nos ensina a logoterapia de Viktor Frankl. Nós temos três caminhos aqui do sentido: o sentido da criação. O Perdur começa a escrever a grande enciclopédia dos pequenos sentimentos. Ele está começando a criar algo dele e dando nome às dores. E a ousadia de criar, a ousadia de transformar o caos em algo que possa começar a ser nomeado e assim comunicar. E o sentido da vivência. Nós temos também no Cozinheiro Cuneu, que entra na história para trazer uma alegria de viver. E a cena do tango ali é o ápice. Para um cara que trava as emoções, dançar tango é um ato de rebeldia. É preciso se entregar, sentir o corpo. E a ousadia ali acaba sendo física também. Habitar o próprio corpo e deixar ele falar. E nós temos também o sentido na atitude, que é o desafio final de encontrar sentido à dor. Perdur para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e ele começa a se perguntar o que eu aprendo com isso. E essa ousadia está no otimismo trágico, dizer um sim para a vida, mesmo sabendo que a vida também é feita de dor.
No fundo, a jornada de Perdur é a própria terapia narrativa que nós temos tanto aqui no Travessuras. Ele está reescrevendo a história que ele contava sobre si mesmo. Isso é maravilhoso. O diário e a carta de Manon são as provas que desmentem a história antiga, que ele descobre que ele não foi abandonado, mas ele foi protegido. E essa mudança de perspectiva cura. A ousadia ali é aceitar uma verdade que destrói a identidade de vítima que ele cultivou por 20 anos. O encontro com Luke, que é o marido de Manon, é essa cerimônia de definição, porque o Perdur confessa a falha dele não ter lido a carta e, ao invés dele ter sido julgado, ele é perdoado. Ele se torna uma parte da história de Manon, de um sujeito de uma forma saudável, perdão. Isso permite que ele volte para Caterine do presente, agora como um homem inteiro, curado, ressignificado. E nós temos ali a ousadia suprema. A maior ousadia de todas é perdoar a si mesmo. Perdoar não por ser um herói, mas por termos sobrevivido. Perdura aceita que a vida dele continua e que isso não é uma traição da memória a Manon. Concluímos nossa análise aqui e um ponto central ficou claro, né? Que a ousadia suprema de Jean Perdur foi um ato de reautoria da própria vida, culminando no perdão a si mesmo e na aceitação da sua liberdade radical. A literatura, quando ela é abordada com rigor metodológico, ela vai se tornar uma ferramenta de diagnóstico e também de transformação. Utilizamos a biblioterapia e um estudo de caso ficcional para demonstrar que um romance como esses pode ser um laboratório seguro para a sua evolução pessoal. O Travessuras não apenas ele lê livros, nós decodificamos a experiência humana neles contidas e entregamos a vocês as chaves para a sua própria ousadia. Se você deseja aprofundar nessa jornada e nessas experiências, aplicando essas análises psicológicas em outras obras transformadoras, eu convido você a conhecer outros cursos completos na Hotmart. Lá você vai encontrar outros arcabouços teóricos e práticos para continuar essas decodificações através da literatura com a mesma profundidade e rigor que nós apresentamos hoje. Agradeço a sua participação nesse curso e o nosso compromisso com o autoconhecimento sempre vai caminhar junto com você. Até a próxima análise. Tchau, tchau. Percebemos ao longo dessa jornada que a Livraria Básica de Paris ela é um convite e ela faz a seguinte pergunta: qual é o quarto lavanda que você merece abrir? E qual é a sua má-fé ali do existencialismo que está te impedindo de viver? Percebemos com todas essas experiências imbricadas com a nossa própria história que a ousadia ela não é um ponto de chegada, ela é um movimento que nós exercitamos todos os dias da nossa vida. E o Travessuras Literárias está aqui com muita alegria para poder te entregar ferramentas para que você tenha essa jornada cada vez mais autoconsciente de si mesmo, com o livro lendo você. Se você curtiu essa análise, eu espero que nós possamos nos ver em ainda mais aventuras, em ainda mais livros e ainda mais histórias que sempre vão se conectar com a sua. Muito obrigada por ter estado aqui comigo e até a próxima.